Hoje é um daqueles dias em que o pastor responsável pela pregação, ele se sente um pouco deslocado, porque o nosso objetivo, quando a gente sobe aqui, é responder anseios, responder por meio da palavra de Deus, situação da vida, algum momento que a pessoa está passando, é que essa palavra ela se transforme em uma palavra de Deus para a sua vida. Mas, por outro lado, a gente vive numa comunidade, uma igreja. E algumas vezes a gente precisa responder ou orientar não o indivíduo, mas a comunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema dessa minissérie que a gente começa hoje é misericórdia e governo. Os ofícios de Cristo na vida da igreja. A igreja já foi convocada há algumas semanas para uma eleição que vai acontecer. Uma eleição que ela vai eleger 8 diáconos e vai eleger 8 presbíteros. E uma das nossas funções como pastores de uma igreja é dar o melhor fundamento bíblico que uma igreja pode receber para que ela participe desse momento com todo o conhecimento necessário, clareza, lucidez, porque o impacto disso na vida de uma igreja é enorme. Enorme. Então, hoje é um daqueles dias em que, se você convidou um amigo, uma amiga, para vir à igreja, porque você sabe que essa pessoa está precisando ouvir uma palavra de Deus para a vida dela, talvez isso não aconteça hoje. Talvez ela vá sair daqui até um pouco frustrado, porque sabe aquele sentimento de que Deus não falou ao coração? Mas, por outro lado, eu faço um desafio para você que está aqui nessa circunstância. Volte hoje à noite, porque hoje à noite nós teremos uma daquelas palavras assim que falam ao coração. Hoje à noite a gente começa uma nova série de mensagens chamada Ainda Que, baseada naquela palavra do profeta que dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os campos não manifestem ali as oliveiras, situações difíceis que a gente enfrenta. E hoje, o que essa pessoa vai aprender, Gustavo? Hoje essa pessoa vai ver o nosso zelo e cuidado com a eleição de pessoas que governam a igreja e manifestam a misericórdia de Deus na vida da igreja. O meu objetivo hoje, e também no dia 26, os 2 cultos pela manhã, é tratar sobre esse assunto. Misericórdia e governo, os ofícios de Cristo na vida da igreja. Hoje nós falaremos sobre os diáconos. Ele é o foco da exposição bíblica dessa manhã. E o meu objetivo é pegar os ofícios de Cristo, que são aqueles ofícios que são revelados no Antigo Testamento, através de 3 funções muito distintas: sacerdote, profeta e rei. Funções essas que são divididas por obrigações, determinações, e um acaba não entrando na esfera do outro, mas, curiosamente, os 3 se fundem na pessoa de Cristo, que vive esses ofícios com uma perfeição absoluta. E esse Cristo que viveu o sacerdócio perfeito, o profeta perfeito, o rei perfeito, lança sobre a comunidade dos discípulos, a igreja de Jesus, por meio dos presbíteros e do diácono, essas expressões que refletem os ofícios dele no cuidado da igreja que é dele.
Então, o meu objetivo hoje é nós olharmos essa função do sacerdócio. O sacerdote era aquele que recebia a oferta do povo, fazia o sacrifício diante de Deus, e por meio daquele sacrifício o povo recebia misericórdia, perdão, graça de Deus. Esse ofício do sacerdócio que representa misericórdia, ele é expresso na vida da comunidade por meio dos diáconos. Eles desenvolvem o ministério de misericórdia na igreja. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã. Antes da leitura do texto bíblico, eu queria convidar você para uma história. Um rei, de um reinado significativamente grande e poderoso, resolveu oferecer um grande banquete a todos os seus súditos. E delegou essa função para um copeiro-chefe. Alguém que tinha muita habilidade culinária e conseguia também fazer uma boa administração da casa. O copeiro-chefe preparou a lista de compras, colocou na cozinha absolutamente tudo que ele precisava e logo pela manhã ele iniciou os preparativos da grande festa. O cheiro daquela comida havia tomado conta de todo o palácio. A mesa estava posta, o salão estava arrumado e ele intercalando entre cozinha e salão, cozinha e salão. À medida que os convidados foram chegando, o seu tempo foi ficando cada vez mais apertado. E ele não podia esquecer que ele era o grande responsável pelo banquete. Passados alguns minutos iniciais, algumas pessoas com algum tipo de limitação sentaram-se um pouco mais longe de onde o banquete estava servido. E a comida acabava não chegando até essas pessoas. Não tinha gente para servir aquele espaço. E ele intercalando entre cozinha e salão, preocupado daquele grande jantar se tornar um grande fiasco, ele resolveu chamar pessoas para auxiliá-lo. E disse: olha, vocês não sabem preparar comida. Eu sei. Eu vou me dedicar a isso e vocês atendam as pessoas. Os mais idosos que sentaram lá no fundo, as pessoas com deficiência física que não conseguem caminhar, cuidem dessas pessoas. E imediatamente a comida chegou até esse povo, foi chegando mais gente, todos foram sendo cuidados, orientados, alimentados, e o banquete foi um grande sucesso. Nada como a pessoa certa no lugar certo. Essa é uma história que reflete o que foi registrado em Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. O texto diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu queria que vocês agora lessem o versículo 5 para mim. Por favor, leamos. Tal proposta... Essa foi a resposta da igreja.
apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu vou distribuir esse texto em 4 etapas. E cada uma dessas etapas eu vou trazer algumas aplicações para você, que é diácono da igreja, para você que quer ser diácono da igreja, e para você, igreja do Senhor Jesus. Qual é o primeiro ato, o primeiro momento dessa história? A necessidade que expõe uma tensão. Atos capítulo 6, versículo 1, começa com uma igreja que está desenvolvendo. Acontece aqui um crescimento. E isso por si só já é um grande sinal de milagre nessa igreja. Porque qual é o pano de fundo até aqui? O pano de fundo até aqui é que Cristo havia morrido, ressuscitado, apareceu a algumas pessoas e a igreja agora estava na mão dos apóstolos. Agora vocês vão cuidar desse projeto. Só que a grande questão é como que essa igreja cresce? Tendo em vista que ninguém tem absolutamente nada a ganhar do ponto de vista humano entrando numa igreja do primeiro século. A pessoa entra em divergência histórica com a sua própria família, cultural com a cidade em que ele está envolvido, negócios deixam de ser fechados, essa pessoa passa a ser muitas vezes perseguida, ela é colocada numa posição de rejeição na comunidade, mas o texto fala que essa igreja cresce. Cresceu um número de discípulos. Isso por si só já é um grande milagre. E essa igreja que cresce, ela expõe uma tensão concreta. As viúvas dos nossos irmãos de língua grega começaram a ser negligenciadas no apoio da comunidade. Esse é um texto absolutamente honesto. Ele é um texto pastoral. Ele mostra que a vida da igreja, ainda que seja uma igreja em crescimento e cheia de vida, ela tem problema. Ela precisa cuidar de pessoas que são reais. E aqui eu quero fazer só uma observação. Às vezes, cristãos olham para a igreja primitiva, quase que idolatrando essa igreja, acreditando que ela é uma igreja perfeita. Uma igreja que não tem problema. Uma igreja modelo para todas as igrejas do mundo. Não só a igreja de Jerusalém, mas a igreja do primeiro século. O que acontece nessa igreja? Ela é a primeira igreja. Ela tem virtudes ali dos primeiros cristãos. Mas ela está longe de ser uma igreja perfeita. Por quê? Porque se ela fosse uma igreja perfeita, isso não teria acontecido. Se a igreja do primeiro século fosse uma igreja perfeita, Paulo não teria escrito 13 cartas, orientando, puxando a orelha, batendo, sendo muito duro com essa igreja. Como que nós olhamos para essa igreja? Nós olhamos como que essa igreja resolveu problemas que às vezes nós enfrentamos hoje. Não a igreja perfeita. Uma igreja que experimentou a mão e a orientação do próprio Senhor. Eu sei que para vocês que estão chegando na igreja de Vila Mariana, essa igreja ela é uma igreja incrível. Nós somos uma comunidade vibrante. Nós amamos a Cristo. O ensino da Escritura aqui é levado com muita seriedade. Aqui pessoas encontram acolhimento. Aqui pessoas encontram amizades. Mas sempre que eu tenho a oportunidade para falar com quem está chegando, eu falo.
Daqui a pouco você vai ver os nossos defeitos. Daqui a pouco você vai ver as nossas falhas. E isso não é motivo para você ir embora daqui. Porque talvez Deus esteja trazendo você para nos ajudar a corrigir essas coisas. A sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Não existe igreja que encontre algum nível de perfeição. Existem igrejas que amam a Cristo e que expõem as suas tensões. Não esconde a sua tensão, mas expõe como uma expressão de cuidado, como nós estamos vendo exatamente nesse texto. Essa crise que aconteceu na igreja de Atos, capítulo 6, ela não é uma falha organizacional. Ela revela uma necessidade de uma igreja que precisa ter mais ordem, que precisa ser mais cuidada, uma igreja mais parecida com o coração do próprio Cristo. Porque o mesmo Cristo que reúne o seu povo é o mesmo Cristo que deseja que esse povo seja cuidado. A crise de Atos 6 mostra que misericórdia não é improviso. Misericórdia é administração. Fiel, cuidadosa, zelosa, justa, responsável. Por isso, a primeira aplicação para você que é diácono da igreja e para você que deseja ser diácono da igreja, você consegue enxergar a dor que muita gente não está vendo? Porque essa é uma necessidade nossa. Eu não conheço muitos de vocês. E não conheço a história. Às vezes eu não sei o seu nome. A nossa igreja é um ambiente propício para você viver anônimo aqui dentro. Se você chega um pouquinho mais tarde do culto ter começado e sai um pouquinho mais cedo, você pode passar anos aqui dentro sem ninguém nem perceber que você está aqui. Isso não é virtude. As únicas pessoas que vão perceber você são os diáconos. Porque eles vão te ver entrando e saindo. Você, diácono, você consegue perceber a dor que muita gente não vê? Uma aplicação para você, igreja. Você valoriza o cuidado concreto como parte da espiritualidade cristã? Porque o nosso perigo como cristão, reformado, moradores da cidade de São Paulo, vivendo no ano de 2026, é que talvez a gente seja calvinista demais, capitalista demais, meritocrata demais. E a gente faz com que esses outros valores sobreponham a uma necessidade real, local. De gente que precisa experimentar ministério de misericórdia. Às vezes, essa acaba sendo uma resposta dura, que não reflete a misericórdia existente ou necessitada em uma igreja local. E com isso eu não estou dizendo que no nosso meio existam oportunistas, porque existem. Muitos. Mas eles não podem ser
a pedra que vai selar o nosso canal de misericórdia por pessoas que verdadeiramente precisam disso. Como equilibrar isso? Igreja e diáconos. Nós temos uma diretriz aqui na Vila Mariana. Nós não incentivamos ninguém a dar dinheiro para ninguém que não passe pela junta diaconal. Se você for abordado nos corredores da igreja por alguém com necessidade física, material, o caminho é: vem cá, eu vou te conduzir para a junta diaconal porque eles vão atender a sua necessidade. E tudo a gente centraliza ali. A gente não esconde as necessidades locais. Nós queremos tratá-las com a diligência bíblica do assunto. O crescimento daquela igreja expôs uma tensão. A segunda parte desse texto revela que, diante dessa tensão, os apóstolos colocaram uma prioridade. O versículo 2 diz que eles se reuniram e disseram: nós não podemos negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. A necessidade daquelas viúvas era real. Os 12 não ignoraram o problema. O problema veio e encontrou neles resposta. Mas eles também não poderiam permitir que aquela necessidade sobrepusesse a função que eles estavam exercendo. São duas coisas muito importantes. E cada uma delas devia ter um responsável para a execução. Eles disseram que não era razoável abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. Mas em seguida, nos versos 3 e 4, eles estabelecem a solução. Homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, encarregados desse serviço, enquanto eles preservariam na oração e no ministério da palavra. O ponto aqui não é o desprezo pela vida material. Ao contrário, os apóstolos estão protegendo o serviço da mesa, mas eles também estão protegendo o ministério da palavra. Eles entenderam que a igreja só será saudável quando cada uma das vocações forem respeitadas. Não é uma questão de importância, é uma questão de função. Nós fazemos isso, vocês vão fazer isso, e a igreja vai ser beneficiada. Se os apóstolos se ocupassem de tudo, a palavra seria negligenciada ou as viúvas continuariam passando fome. Se o cuidado prático fosse desprezado, elas seriam esquecidas de vez. A solução bíblica não é centralização, é ordem, é corpo. Cada um fazendo a sua função. E a beleza está no resultado do todo. Como que Cristo se revela nesse ponto? Cristo, ele é tão digno que a sua palavra não pode ser secundária. O povo dele é tão digno que eles não podem ficar abandonados à desordem. Conciliação. A prioridade dos apóstolos revela o coração do próprio Senhor da igreja. Cristo quer uma igreja em que a palavra seja guardada com fidelidade, o serviço exercido com responsabilidade. Para você, diácono da igreja de Vila Mariana, esse texto mostra que o seu papel, a sua função, ela é uma função santa e necessária. Vocês não estão sendo chamados para disputar espaço com a palavra. Vocês estão sendo chamados para servir o povo, para que eles ouçam a palavra.
porque isso impede que a pessoa ouça a palavra. Você já fez evangelismo de rua com pessoas em situação de vulnerabilidade? Você não leva só o evangelho, você leva pão. Você não leva só o evangelho, você leva agasalho. E as duas coisas se fundem no indivíduo. Assim é na igreja. Vocês não são chamados para competir com a palavra. Vocês são chamados para fazer um ambiente onde a palavra possa ser ouvida e as necessidades individuais saciadas. No caso, a mais básica, o alimento. E para você, igreja, para nós como igreja, nós aprendemos que a ordem não acontece sozinha. A ordem acontece por meio de ação. Quando a igreja reconhece com clareza os chamados que Cristo instituiu, ela não sobrecarrega as pessoas. Ela não lança sobre uma mesma pessoa tudo aquilo que é necessário para uma igreja crescer. Ela distribui isso. A comunidade cresce em maturidade quando ela aprende a valorizar palavra e oração e serviço e misericórdia. É a mesma coisa que você estar num avião e perguntar qual asa é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda? São asas de um mesmo voo, unidas em um texto, que fala sobre os ofícios de Cristo na igreja dele. Uma igreja que não tem ordem, ela acaba tendo confusão. Uma igreja que tem ordem, ela tem paz, cuidado e avanço do evangelho. O terceiro aspecto desse texto é que esse problema veio com uma solução muito piedosa. Os versículos 3 e 4 dizem que eles escolheram homens de bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Enquanto isso, os apóstolos se dedicariam à oração e ao ministério da palavra. Depois que essa tensão ela é exposta, ela é reconhecida e existe uma proposta, a comunidade foi convocada e eles apresentaram um caminho que era um caminho de ordem espiritual. A igreja deve escolher homens com pelo menos 3 dessas características aqui. Ou melhor, com essas 3 características. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Daqui a 3 semanas nós teremos uma eleição aqui na Vila Mariana, no dia 10 de maio. Qual é o critério que você deve ter para escolher 8 nomes daqueles que estarão dispostos ali? Às vezes as pessoas olham e falam assim, ele é tão bonitinho. Ele me dá bom dia toda vez que eu chego na igreja. Mas ele se veste tão bem. Mas ele é bem profissionalmente. Ele conseguiu, assim, se dar muito bem na vida. Engraçado, né? Tem nada a ver. Essas coisas, elas são tão menores. Conheça as pessoas. Conheça. Veja a reputação delas. Veja como essa pessoa trata a sua esposa. Como ela trata os seus filhos. Como ela trata os funcionários. Veja o que ela posta nas redes sociais. Veja o que ela curte nas redes sociais. Estou formando stalkers aqui nessa manhã.
boa reputação. Como que essa pessoa lida com as escolhas que ela faz na vida? Quais são as escolhas dela? Aqui na igreja, quais são os frutos que evidenciam que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Isso é função minha e é função sua. Pastor, mas isso é difícil, né? É. É por isso que eu falo agora para você, candidato ao diaconato. Ninguém melhor do que você para olhar essas atribuições e dizer assim: cara, eu não sou a pessoa perfeita, mas eu busco isso daqui na minha vida. Eu amo a Cristo, eu erro, eu falho, mas assim como Provérbios diz que o justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. Eu me levanto, eu amo a Cristo, eu vivo para Ele, eu o glorifico, e eu quero continuar servindo. Ou não. Cara, esse negócio não é para mim. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Você, diácono, e você, candidato, é a melhor pessoa para cuidar dessa igreja diante desse ponto de autoavaliação. A quarta parte dessa exposição, ela revela o resultado de tudo aquilo que foi feito até aqui. Como que isso impactou a igreja? Como que isso se revelou na igreja? O versículo 7 fala que a igreja se espalhava. O versículo 1 fala que a igreja crescia. O versículo 7 fala que a igreja se alastrou. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Quando a igreja acolhe a instrução dada pelos apóstolos, o resultado foi maravilhosamente pastoral. A palavra de Deus se espalhou, o número de discípulos cresceu e até os sacerdotes passaram a obedecer à fé. O texto mostra que a ordem bíblica, olha para mim, a ordem bíblica não produz engessamento. A ordem bíblica produz condição para a igreja crescer. Às vezes, uma das maiores críticas que nós, presbiterianos, recebemos é justamente essa. Vocês são certinhos demais, vocês são quadradinhos demais, vocês são organizados demais. Parece que não tem nem lugar para o Espírito na vida da igreja de vocês. Mas olha aqui. Olha a ordem promovendo expansão. Olha a ordem promovendo crescimento. Olha a ordem impactando uma igreja local. Cada um desempenhando a sua função. E a palavra espalha. Porque quando as pessoas chegam, elas encontram um ambiente com ordem. As coisas funcionando. As pessoas desempenhando as suas atividades. Um ambiente seguro, pavimentado, para receber vida nova. Quando uma igreja experimenta ordem, ela não endurece, ela amadurece, ela cresce. A tentação é a gente pensar que dedicar atenção ao diaconato atrapalha a igreja a crescer. É mesmo, pastor, porque eu trouxe um convidado aqui, ele nunca mais vai voltar aqui depois dessa palavra aí. Mas talvez ele veja o zelo que a gente tem
pelas coisas que são do Senhor. E como a gente leva esse negócio a sério. A ordem não rouba a missão. A ordem prepara o caminho para que a missão avance com clareza e menos ruído. Cristo é revelado aqui no governo da sua igreja. Ele não só resolve o problema, mas ele permite que a igreja cresça. Se você é candidato ao diaconato, você está sendo chamado à responsabilidade e ao encorajamento. Meus irmãos diáconos, o trabalho de vocês não é invisível aos olhos de Cristo. Ele vê o que você está fazendo. Ele é glorificado por meio da sua vida. O seu serviço não termina na mesa, na cesta ou na misericórdia. O seu serviço se complementa ao ministério da palavra, para que a igreja tenha comunhão e não murmuração. Igreja, o texto nos ensina que vale a pena nós honrarmos a ordem que Cristo estabeleceu. A gente não precisa se adequar a outro modelo que não seja ao do próprio Cristo. Nós temos um bom modelo. Eu quero fechar esse ponto dizendo para você que o grande resultado de Atos 6 é esse. Cristo honrado por meio da organização da sua igreja, a palavra avançando e o povo sendo cuidado. Como que eu concluo essa exposição? Eu trago uma reflexão para você. Você que está sofrendo nessa manhã. Cristo cuida da igreja. Quando a igreja apresentou um problema, ele não abandonou a igreja. Jesus não abandona você. Se você experimentou o amor dele, se você o confessou como seu suficiente Salvador, se você foi reconectado à comunhão com Deus, se você recebeu o perdão dos pecados dele, se ele trocou as suas lágrimas por alegria, se ele encheu os seus lábios de louvor, ele fez isso porque ele te ama, não porque você mereceu. Então não tem nada que você faça que vai mudar essa verdade. Ele não vai te abandonar. Se arrependa e volte. Chore e volte. Fale com ele e volte. Venha. Ele não te abandona. Nenhum diácono foi chamado para ocupar um título. Nenhum diácono. Eles foram chamados para refletir o ofício da misericórdia de Cristo por meio do sacerdócio. Ele foi trazido como expressão de misericórdia para nós. Você, meu irmão diácono, é misericórdia de Cristo na vida de muitas pessoas. Ele usa você para isso. Por fim, a igreja tem o dever de valorizar esse ofício. E ela valoriza esse ofício tendo temor na escolha desses homens, fazendo isso em oração e com todo o discernimento bíblico necessário. Como que a gente fecha essa exposição bíblica? Eu quero ter um coração igual ao de Cristo. Eu quero ter um coração mais parecido com Jesus. Você, igreja, deve ter um coração mais parecido com Jesus. Você, meu irmão diácono da igreja, você deve ter um coração mais parecido com Jesus.